O último vereador a se manifestar é o vereador Isídio, como presidente de uma comissão. Em seguida, nós vamos passar a ordem do dia, os projetos que estão na pauta. Senhor presidente e senhores vereadores, bom dia. Nós, há cerca de um mês atrás, conseguimos aprovar aqui nessa casa uma comissão que está tratando da situação dos hospitais psiquiátricos em Sorocaba. Compõe essa comissão o vereador Crespo, a vereadora Neuza Maldonado, o pastor Luiz, que é relator da comissão, e o tenente-coronel Rosendo. Nós fizemos aqui na sexta-feira as primeiras oitivas de familiares, que foi bastante comovente, mas, em seguida, os jornais e a imprensa que cobria aqueles depoimentos, e já vem cobrindo esses fatos há algum tempo, noticiou à noite no SBT, jornal de âmbito nacional, uma matéria que, na minha avaliação, acabou mudando, e vai ter que mudar, o planejamento de oitivas e o planejamento dessa comissão. E eu gostaria que a técnica colocasse para nós essa matéria, porque ela, com certeza, muda os desdobramentos daqui para frente em relação ao trabalho dessa comissão. 50 pessoas em 4 anos. Uma ex-funcionária afirma que há apenas um profissional para cada 100 pacientes. Dona Jane é uma mãe inconsolável desde a morte da filha Daniela em 2008, vítima, segundo a família, de negligência do hospital psiquiátrico onde estava internada. Ela deu entrada aqui na Santa Casa de Sorocaba com pneumonia, desidratada, cheia de piolho. Ela e familiares de Rodrigo da Silva, outro paciente morto, foram ouvidos pela comissão de vereadores que investiga os manicômios de Sorocaba depois que o SBT Brasil divulgou um dossiê do Fórum de Luta Antimanicomial. Em 4 anos, foram 459 mortes em 7 hospitais psiquiátricos, uma a cada 3 dias. 4 hospitais ficam em Sorocaba, 2 em Salto de Pirapora e 1 no município de Piedade. Juntos, esses manicômios recebem 40 milhões de reais por ano do SUS. A explicação para tantas mortes pode estar no número insuficiente de profissionais. É o que diz esta ex-funcionária de um dos manicômios, que prefere não se identificar. Era um auxiliar para 100 pacientes. Como que você vence? De acordo com o dossiê, os hospitais da região têm metade do quadro exigido pelo Ministério da Saúde. Entre os manicômios de Sorocaba e das cidades vizinhas, existe muito mais do que um padrão de conduta, mas uma relação empresarial. O secretário de Saúde aqui de Sorocaba, Milton Palma, é dono de 3 hospitais psiquiátricos na região. E alguns dos sócios dele, naquelas unidades, aparecem como proprietários de hospitais psiquiátricos aqui de Sorocaba. Documentos obtidos pelo SBT confirmam o elo. Por exemplo, Milton Palma é dono de um manicômio em Piedade e 2 em Salto de Pirapora. Um sócio dele, em Salto de Pirapora, é um dos proprietários do Hospital Psiquiátrico de Sorocaba, onde foi registrado o maior número de mortes. Aliás, desta sociedade faz parte também um empresário que é sócio de Milton Palma no manicômio de Piedade. Tentamos falar com o secretário de Saúde de Sorocaba, que preferiu não dar entrevista. Para o vereador que preside a comissão da Câmara, existe um conflito ético. Ele não deve exercer o cargo de secretário de saúde da cidade de Sorocaba. Eu acho que tem que, nesse momento, ele pedir a suspensão do cargo até que essas coisas sejam esclarecidas. Este rapaz, que trabalhou em um hospital psiquiátrico, afirma que a direção era avisada sobre as fiscalizações e, no dia, orientava os funcionários. Silêncio. Porque poderiam contar alguma coisa ou dizer que realmente acontecia. É a mesma coisa de colocar a sujeira debaixo do tapete. A denúncia do Fórum Antimanicomial chegou à Secretaria de Direitos Humanos em Brasília. O dossiê também está sendo analisado pela Defensoria Pública de São Paulo.
Milton Palma, que é secretário de saúde do município de Sorocaba, não quis falar sobre a sociedade nos hospitais psiquiátricos da região. A prefeitura de Sorocaba informou que está avaliando as causas das mortes nos manicômios da cidade. A polícia do Rio prendeu 5 homens. Então, senhores vereadores, por que nós estamos colocando essa matéria no dia de hoje? Porque o prefeito municipal, no domingo, eu fiz uma reunião no Jardim Santo André, e eu gostaria, senhor presidente, de usar uns 5 minutos de líder, eu pedi da comissão, posso, né? E eu estava no Jardim Santo André fazendo uma reunião com os moradores, e o prefeito foi lá ver as obras da ponte lá sobre o Rio Sorocaba. Ele não foi ver a situação dos moradores lá, foi ver as obras da ponte. Acabou nessa reunião, ele me desrespeitando e me chamando de mentiroso. Depois, ele foi obrigado a pedir desculpas perante a pressão da população, confundindo, inclusive, os assuntos. O que eu quero dizer é o seguinte, é que está nos documentos da Junta Comercial essa sociedade do seu Milton Palma nos 3 hospitais da região. Então, eu não estou inventando nada, não foi o vereador Isídio nem a comissão que inventou nada. Está nos documentos. A outra coisa que tem é o seguinte, no artigo 54 da Lei Orgânica do Município, coloca o seguinte, o poder executivo é exercido pelo prefeito com funções políticas, executivas e administrativas. Na hora que o secretário de saúde tomou posse aqui em Sorocaba, ele tem que fazer uma declaração pública, como diz aqui no parágrafo 3º, dos bens no ato da sua posse e no término do exercício do cargo. Ele tem que fazer isso. Então, eu estou avaliando aqui o seguinte, se o Milton Palma apresentou nos seus bens as cotas que ele tem nesses hospitais na região, era papel do prefeito dizer nomeio ou não nomeio. Acho que o prefeito teria que tomar essa decisão. Por isso que eu não quero, nesse momento, e sempre eu estou dizendo isso, falei ontem em alguns jornais, com muita precaução, que nós não podemos prejulgar ninguém. Mas está aqui no artigo 54, parágrafo 3º. O secretário tem que fazer uma declaração de bens. E a outra coisa, o prefeito ontem foi no SBT, pediu espaço, insinuou de novo, na verdade, que não... O secretário não tem culpa, talvez o secretário não tenha tanta culpa mesmo, mas compete privativamente ao prefeito, no artigo 61 da Lei Orgânica do Município, requerer à autoridade competente a prisão administrativa do servidor público municipal omisso ou remisso na prestação de contas dos dinheiros públicos. O que eu quero dizer aqui nesse inciso 20? Se o prefeito tivesse tomado as decisões em relação ao Biasotto, ao Ferrari, ele não teria que daqui a pouco ir lá no fórum prestar depoimento, se ele tivesse respeitado o artigo 61 aqui da Lei Orgânica do Município. Então, na nossa avaliação, e nós da comissão, tínhamos como prerrogativa ouvir o secretário de Saúde para, nessa discussão, humanizar o tratamento psiquiátrico na cidade de Sorocaba. Essa era a nossa ideia, mas diante dos fatos e dos documentos é que surgiu essa denúncia em relação ao secretário Milton Palma, que eu acho que ele tem todo o direito de esclarecer isso publicamente. Ele tem todo o direito. Nós estamos fazendo aqui prejuízo nenhum, mas está nos documentos. Agora, o prefeito municipal está, na minha opinião, muito nervosinho. Muito nervosinho. Então, ele foi secretário de saúde, inclusive, de 96 a 2005, antes de ser prefeito. E o Milton Palma, o doutor Milton Palma, era o braço direito dele. Nós não temos nada contra quem tem cota, tem ações, quer crescer na vida, não temos nada contra. Mas, no mínimo, essa situação, aonde morre um paciente a cada 5 dias, levando em consideração os dados da região, é um paciente a cada 3 dias, e com as cotas do secretário de Saúde, no mínimo, precisa ser esclarecido o mais rápido possível aqui na nossa cidade. E digo aqui, enquanto não for esclarecido para a sociedade, em qualquer lugar do mundo,
em qualquer lugar do mundo, quem exerce um cargo de confiança num executivo ou no legislativo, o bom seria que se afastasse, esclareça os fatos e depois volte ao cargo, se assim o executivo achar, na realidade, que assim tem o que fazer. E eu estou aproveitando o momento aqui para registrar que logo depois da sessão hoje, nós gostaríamos de fazer uma conversa com os 4 membros da comissão, porque nós tínhamos um intuito: ouvir os envolvidos, ouvir os diretores dos hospitais, as ONGs, as vítimas das famílias, né, os familiares que foram vítimas, para tentar humanizar o atendimento psiquiátrico. Mas, na minha opinião, essa comissão vai ter que rediscutir os rumos e o futuro dessa conclusão desses trabalhos em relação ao atendimento psiquiátrico aqui na cidade de Sorocaba, principalmente os hospitalizados. Pois não. Na verdade, é uma matéria a nível nacional, né? A Câmara tem que acompanhar. Nós estamos tendo outra sessão lá.